Graça e paz. Que bom poder estar com vocês aqui nesta noite, eu e minha esposa, podendo colocar nosso casamento diante do Senhor, e algo que possa ocorrer nesta noite ganha um significado muito especial, porque estamos diante daquele que nos conhece no dia a dia, estamos diante daquele que acompanha o que ocorre dentro do nosso quarto, né, o que acontece dentro da nossa casa. Por isso ele tem total liberdade para trazer a cada um de nós aquele confronto que só ele faz com a doçura de sua voz. Cada vez que eu e a Andréa, minha esposa, a gente ouve uma palavra dirigida especificamente para o nosso casamento, a gente se coloca diante de Deus como aqueles que erram, imperfeitos, mas que o Senhor quer aperfeiçoar. Talvez o seu casamento esteja muito bom, esteja no nível Advanced Plus, sabe? Aquele top, e Deus pode pegar o seu casamento e ainda te elevar a um nível maior que você não tenha experimentado. Talvez você não esteja muito bem, talvez você esteja enfrentando uma crise. Então a palavra do ministério Celebra Casais é essa: Deus pode também ministrar ao teu coração, te mostrando portas e estratégias para vocês dois alcançarem aquilo que esperam no Senhor, que é a felicidade na vida a dois. Amém? É o desejo do nosso coração para a vida de cada um de vocês nesta noite. Eu queria apresentar a minha família, os meus filhos. Não sei se vai dar muito para vocês verem, mas a Giovana, ela é gêmea com o Arthur. Eles têm 16 anos. Eu e a Andréa, nós tivemos muitos problemas e complicações para engravidarmos, e a gente orou, eu fiz umas 2 cirurgias, e aí Deus nos levou a uma direção por uma inseminação artificial. Na época eu tinha muita resistência como pastor, estava vivendo uma crise por causa disso, e eu me lembro de numa madrugada, o Senhor me mostrar a carta de Tiago, e um versículo que eu já tinha pregado muitas vezes, que é o fato dele ser o Pai das luzes e que todo dom perfeito viria dele. Ali Deus estava ministrando no meu coração que a medicina, ela se desenvolveu por causa do seu poder, por causa da sua graça, para servir a cada homem e mulher, mas especificamente aos seus filhos. E aí Deus colocou no meu coração que eu e a Andréa poderíamos viver a experiência da inseminação. Então nasceram os nossos gêmeos, a Giovana e o Arthur. 4 meses depois deles terem nascido, a Andréa engravida de forma natural. E aí Deus disse: eu faço do jeito que eu quiser. Eu te dou por meio da inseminação artificial, Marcos Davi, e te dou também de forma natural. A gente chama o Davi de Kinder Ovo, que é a nossa surpresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acompanho a minha comunidade, que hoje eu pastoreio, e sei que talvez hajam casais aqui nesta luta. Eu queria dizer a você, eu e a Andréa, que nós sabemos do que você está enfrentando. Por muitas vezes eu voltei para casa com meu coração apertado, porque havia apresentado bebês da igreja ao Senhor, e eu dizia a Deus: Senhor, quanto apresentarei os meus? Então não perca a esperança, não pare de lutar. O Senhor tem olhado para vocês também com olhos de amor e com olhos de doçura. Eu amo demais a minha família. Pastor José Gonçalves diz que se você for bem sucedido em tudo, mas fracassar na família, terá fracassado em tudo. Então nossa família é nosso maior patrimônio. Eu quero os meus filhos na eternidade. Tenho trabalhado por isso, eu e a Andréa, para que os nossos filhos já conheceram a Cristo, se renderam a Ele, foram batizados, e a gente tem lutado para que o nosso legado seja do caminho para a eternidade, que a gente possa vê-los lá. Eu sei que você também tem orado e pedido isso ao Senhor. Eu vou ministrar exatamente sobre o tema que a gente tem recebido no Celebra Casais durante todo o ano de 2020. Será o ponto de reflexão para vocês, que é casamento, aroma agradável a Deus. Só vocês. Que história é essa de Deus cheirar? É verdade, o nosso Deus, de uma forma, a gente chama isso de antropomorfismo na teologia, que é a gente conferir a Deus aspectos físicos para tentar entender na relação com Ele, como Ele faz em relação à adoração. Então, todas as vezes que Deus
ele manifesta na Bíblia esta figura de linguagem que é o seu nariz. Ele está dizendo: eu cheiro as coisas que vocês fazem, eu recebo como se fosse um sacrifício. No Antigo Testamento se queimavam os sacrifícios como oferta de gratidão, como um pedido de perdão pelos pecados. Mas Cristo veio, pôs fim aos sacrifícios de animais, porque Ele foi o sacrifício agradável a Deus. O que Ele disse é: de agora por diante, quando vocês buscarem ao Senhor, quando vocês cantarem ao Senhor como cantamos, Ele de novo, Ele irá aspirar a sua adoração. Então imaginem que Deus olhe para o nosso casamento e Ele esteja cheirando o nosso casamento. Que odor estamos produzindo para Deus? Brigas, conflitos, né? Talvez aí até mágoas. Que cheiro nós estamos fazendo chegar até o nariz de Deus? Arroz queimado, lembra do começo do casamento? Feijão que não ficou bem, não ficou legal no gosto. Que cheiro! Então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso nesta noite, e o desejo do meu coração é que Deus vá tratando com você como Ele sempre faz, graciosamente, e desejo de toda a minha alma, como foi pedido aqui em oração, que Deus use a minha vida e os meus lábios como teu irmão, como alguém que vive no casamento as mesmas dificuldades que você, e que tem buscado em Cristo, como cantamos, um manancial onde Ele possa saciar a nossa sede e o desejo de que façamos o outro feliz. Não sei quantos de vocês já leram ou se são curiosos, mas o enólogo é aquele que cuida do vinho e o paladar dele é super desenvolvido. Eu assisti uma final de uma espécie de concurso de enólogos, e eu estava exatamente com os 3 últimos naquele momento do seriado lá. Era o último teste para ver quem dos 3 era o melhor. E aí então eu fiquei admirado, porque eu nunca tinha percebido a capacidade humana do gosto do paladar e do olfato ser tão apurado. Então o candidato que venceu, eles deram um vinho para ele, né? Então ele tinha que dizer a origem do vinho e outras coisas. Aí o juiz começou a perguntar: ok, está pronto? Aí ele faz aquele negócio lá que a gente acha que é uma brincadeira, né? Balança, e cheira, e prova, e balança. Aí o cara falou: estou pronto. Então tá, de que safra é essa, a uva desse vinho? Aí ele disse, eu não vou lembrar agora, tá? Safra de 1960. Aí o juiz: correto. Eu quero que você diga se esses tonéis que abrigaram esse suco essa uva, né, o vinho, se esses tonéis eram de carvalho. Falou os 3 tipos de madeira. Ele falou tal, e acertou. Eu falei: não é possível. E ele foi se desenvolvendo até se tornar o campeão daquela competição. Queria dizer a você que o nosso Deus, Ele tem capacidade de, conhecendo a nossa história, criação familiar, Ele tem a capacidade de, como esse homem desse seriado, dessa competição, como enólogo, Deus tem a capacidade de dizer assim: filho, o que você faz hoje tem muito a ver com a tua infância, porque nós não acordamos para isso. A gente se casa e vai vivendo do jeito que dá, trabalhando, aí os filhos nascem, escola, e a gente tem que pagar conta, e a gente não percebe que muitos dos conflitos que nós temos no casamento tem a ver com o passado. E por isso que quando eu assisti essa competição, fez muito sentido se lembrar de como Deus enxerga o nosso casamento. Vocês devem, quem que gosta de comer? Porque tem jantar hoje. Quem gosta de comer? Ok, eu também gosto. Eu gosto de ir pouco para a cozinha. Poderia ir mais, né, André? André, não deixa assim. Eu não tenho muito jeito com a cozinha. Porque ela fala assim: eu prefiro que você não vá, porque às vezes eu vou fazer um macarrão e eu sujo 16 panelas. É melhor que você não vá para a cozinha. Mas os masterchefs, eles são capazes de pegar um molho e dizer: aqui tem alecrim, aqui tem um pouquinho de cominho, e ele vai dando a definição das especiarias que contém aquele molho.
isso é muito interessante, porque nós estamos falando de sentidos aguçados. Cada um de nós, como cristão, nós acreditamos que o nosso Deus, Ele receba qualquer coisa, Ele receba um casamento de qualquer jeito. Senhor, você sabe como é que está, e aí é o melhor que eu posso fazer. Mas Deus, Ele tem um paladar aguçado para te dizer, está faltando, e aí Ele é capaz de dizer, porque Ele não é do tipo que come, e para não ofender, fica quieto comendo comida ruim. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele nos traz à memória, nos traz à luz, áreas da nossa vida pessoal e da vida conjugal, que precisaria sofrer uma transformação e uma mudança. Como o perfumista, por exemplo. O perfumista tem a habilidade de, no olfato, saber se tem canela, se tem lavanda, né? Meu olfato é muito ruim, mas tem pessoas aqui, com certeza, que o olfato é mais desenvolvido do que o de outros. É assim também os sentidos de Deus. Deus, como um ser pessoal que Ele é, e aqui eu não estou de maneira alguma brincando, a Bíblia apresenta Deus como um ser pessoal. Ele não é um ser inanimado, Ele não é uma energia cósmica. A Bíblia o revela com sentimentos como nós temos. Ele se entristece, nosso Deus também sente uma ira baseada na sua justiça, e Deus então tem essa capacidade de sentir o nosso casamento, de provar o nosso casamento. Talvez essa seja uma noite da gente dizer aos céus, com toda a sinceridade, porque não há nada que Deus busque mais do que a sinceridade. Se lá na alma a gente puder dizer para Ele ao final, Senhor, eu preciso muito mudar, e o Senhor me conhece, eu queria ser melhor para ela. Quem sabe Deus hoje revele ao teu coração áreas que você poderia repensar e mudar, já que estamos no início de 2020. Aí é muito legal se você puder ser sincera com Deus, dizer, Senhor, eu queria muito fazê-lo feliz. Ó Deus, me ajude, nos ajude a sermos pais coerentes para os nossos filhos, a sermos pais presentes. Então, o Celebra Casais traz hoje essa perspectiva de que o casamento ele é uma expressão de adoração, e eu e vocês não podemos fugir disso. Tanto quanto sentar aqui dominicalmente, entregar a Deus nossas orações, entregar a Deus o nosso louvor e a atenção para a palavra, no dia a dia que nós tratamos a nossa esposa e esposo, isso é um jeito de adorar a Deus. A forma como nos dirigimos ao nosso cônjuge, como a esquecemos ou como o lembramos, a forma como encorajamos o nosso cônjuge ou a forma como desprezamos, é uma expressão na relação com Deus. E nenhum de nós nessa noite pode fugir disso. Deus está muito mais interessado no que eu ofereço a Ele de segunda a sábado do que propriamente no domingo. Porque o domingo que eu sento com os meus irmãos e ofereço a Ele o meu culto, amanhã farei isso, vocês também, ele é na verdade o resultado do que eu vivi nos outros 6 dias da semana. Descansar em Deus deveria ser essa máxima. Eu tenho um texto e queria convidar você para acessar aí o seu celular, ou então simplesmente me ouvir ou abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Esse texto vai nos levar a uma reflexão pelo tempo que me foi destinado aqui. Eclesiastes 9, versículos de 8 a 10, eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Livro escrito pelo sábio Salomão, mas você tem que saber que Eclesiastes é escrita na última etapa de sua vida. Então, a gente acredita sempre que a maturidade ofereça a maior sabedoria. Então a gente está lidando aqui agora com os últimos anos do homem mais sábio que viveu sobre a terra depois de Cristo. Diz assim o versículo 8: esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força,
pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Quero orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta noite, pela vida dos meus irmãos e irmãs, por cada pessoa que atendeu a esse convite. Muito obrigado, Deus, pela disposição e muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra, Pai, e reconhecemos nela a fonte inesgotável para transformação em seus conceitos e princípios para o nosso casamento. Transforma-nos para a Tua glória mediante a explicação da Tua palavra, Pai. É a nossa oração e o nosso desejo, em nome de Jesus, que todos digam amém. Que assim seja. Eu quero usar 3 figuras de linguagem para explicar os 3 conceitos que estão presentes nesse texto. Eu quero falar sobre o moinho, o hard daquela dupla com o Lípio, o leão. A hiena era amicíssima do leão. Você se lembra, quem tem mais de 50 ou 50 lembra disso? Quem lembra dessa dupla do desenho animado de Hanna-Barbera? Muito obrigado. Estamos ali, parelhados nessa época aqui. E quero falar sobre flores. Primeiro eu queria te lembrar que nós determinamos aquilo que nos move. O que é que move você na relação conjugal? A Bíblia está dizendo, na boca de um homem sábio, esteja sempre vestido com roupas de festa. Isso é um absurdo para nós. Nós temos que vestir o uniforme para o trabalho, nós temos que vestir a roupa para dormir, mas Salomão está dizendo, disponha-se para o outro. Tenha disposição para saírem, para sonharem. E aí o moinho me lembrou essa capacidade do vento fazê-lo girar. O que move você, irmão? Irmão, o que move você na disposição para o seu casamento? Pastor, eu tinha muita disposição, mas perdi. Às vezes ele olha o sol e fala assim, vamos descer para a praia. Ah, não, água salgada, areia, eco. Às vezes eu falo para ele, agora a mulher falando para o marido, e aí, vamos dar uma volta no shopping? Estou cansadíssimo. E aí liga um amigo, e aí, vamos jogar bola agora, se não for, já sai correndo, porque a gente não está falando que não tem disposição para o cônjuge, a gente está dizendo que outra coisa nos move. O vento move o moinho. Se o vento não soprar, o moinho não se movimenta. Eu queria fazer essa pergunta: o que move você? O que foi que vocês perderam na caminhada? Aquela disposição no namoro. Eu me recordo, eu e a Andréia, nós namoramos por 7 anos. Então meus filhos estão chegando agora nos 17, e aí eles estão cobrando, porque eu conheci a Andréia no aniversário de 15 anos dela e me apaixonei. À primeira vista, aquela menina linda no vestido branco. E aí eles estão falando agora, pai, está chegando a idade, né? Que vou poder namorar também. Não. Ele diz, mas como assim? Você conheceu a mamãe com 15 anos, você tinha 17, eu tenho 16. Ah, mas a Andréa, a sua mãe trabalhava, e eu também trabalhava. Se vocês dois trabalham? Não trabalhamos. Então não pode namorar ainda. A gente tenta fazer essa jogada, é só um conselho para ver como é que vocês vão fazer com os seus, né? A gente está tentando fazer isso com os nossos. E aí esse amor à primeira vista nos fez iniciar um relacionamento de 7 anos que desembocou e se desdobrou no nosso casamento. E aí a gente já está mais de 30 e poucos anos juntos. Eu me lembro que quando a gente namorava, eu comprei um Fiat branco, a gente chamava ele de Gasparzinho. Desaparecia o motor, desaparecia a gasolina, era um negócio horrível. E aí, às vezes, eu saía da casa dela e dava problema no motor. Muitas vezes eu empurrei aquele carro até em casa. Eu deveria pensar 2 vezes antes de ir com aquele carro para a casa da Andréia, pegá-la para algum tipo de programa que a gente via idealizado. Quanta disposição eu tinha. Quanta disposição eu tinha para ouvir a Andréia. E aí, como é que foi seu dia, amor? E ela me contava o dia. E ela também queria me ouvir. Quanta disposição tínhamos para perdoar um ao outro. Quantas vezes nos magoamos durante o namoro. E aí a gente casa, e a disposição vai a 0. A gente não tem mais paciência para ouvir. A gente não tem mais ânimo para sair e investir na relação.
O que te move? Talvez agora valha a pena a gente olhar para dentro de si. Talvez tenham casais aqui muito novos, talvez recém-casados. Quem é o casal mais novo aqui? 3 anos, 2 anos? Casal mais novo. Quanto tempo? 4 meses. Alguém dá mais? Menos de 4 meses? 2 meses? Uau! Hã? Vai fazer 3. Nós queremos dizer a vocês, não percam essa disposição para investirem um no outro, para saírem, para se perdoarem, porque o tempo vai consumir isso. A gente vai colocando tantas coisas no lugar. Eu me lembro de um dia chegar em casa e a André dizer para mim: você está pronto para ouvir uma coisa que eu quero te dizer? E aí você tem que se aprontar, se arrumar na poltrona, porque vem bomba aí quando a André falava isso para mim. Eu queria só que você me visse como uma ovelha, se você não me vê como a sua esposa, porque os membros da igreja recebem mais atenção do que eu tenho recebido. Uau! Foi um dia MMA daquele jeito, sabe? Mas eu aprendi que eu estava me dispondo muito mais para o trabalho, para o ministério, do que para a minha esposa. Aconselhei uma pessoa na semana passada, eles estão em crise, e aí então ela estava reclamando que ele não tem tempo para ela, e falando e tal. Eu disse: mas é mesmo? Mas como é que é a sua agenda? Eu falei para ele: pastor, eu não sei por que ela está reclamando. Na segunda eu tenho inglês, na terça eu jogo tênis, na quarta eu saio com os amigos, né, pastor? Sabe como é que é? Amigos da infância. E na quinta eu faço faculdade, estou fazendo uma pós, legal. E na sexta, futebolzinho, né, pastor? Sexta-feira, futebolzinho. E no sábado é academia. Academia eu tenho que ir. Eu falei: irmão, você não tem nada na cabeça? Porque a esposa ficou Nós vamos enchendo a nossa agenda. Aí eu falei para ele: sabe o que te move? Não é a tua esposa e não é o amor que você sente por ela. Acho que talvez essa noite seja uma noite para a gente refletir isso. Talvez haja tempo sim para você dizer: pastor, muito obrigado, eu vou permitir que o amor me mova novamente, porque na paixão o amor te movia, mas o amor mesmo verdadeiro é aquele que a paixão se transforma neste amor depois do casamento. A gente entra em casa com a esposa, com a noiva, agora casados, no colo, e aí a coisa agora se consuma, né? A gente agora é homem, a gente agora é mulher, agora tem sobrenome, tem responsabilidade, e a gente se esquece de investir na vida a dois. Salomão está dizendo: estejam sempre vestidos com roupa de festa, estejam prontos um para o outro, estejam disponíveis um para o outro. Não coloque o outro na fila de espera, não coloque o outro em terceiro, quarto lugar. Dê ao outro a importância que ele tem. Tem pessoas que se escandalizam, eu espero que você não se escandalize, mas nós temos 3 filhos, e há um acordo entre eu e a Andréia, desde antes do nosso casamento, que todas as nossas férias nós dividiríamos com os nossos filhos. Metade das nossas férias seria apenas para eu e a Andréia, e a outra metade seria com as nossas crianças. Isso depois do 3º, 4º ano começou a ser realizado. Até hoje, nossas férias são divididas, porque nossos filhos precisam que seus pais estejam muito bem no casamento. Nós investimos um no outro. A gente estava vindo agora, é 1h30 de lá, de São José aqui. Nós estávamos conversando, e aí a André falou: acho que eu nunca conversei isso com você. Porque a gente tem que investir. A gente tem que estar disponível. Pensem nisso agora. Talvez esse encontro, desse jantar, gere depois um encontro entre vocês dois. Olha, aquilo que ele disse, eu não me sinto sua prioridade. Olha, eu não me sinto, o homem falando, sua prioridade. E aí algumas coisas podem mudar. O segundo conceito desse texto tão maravilhoso, milenar, é a do versículo de número 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido. Ó céus, ó azar, não é verdade? Na nova versão transformadora, diz curta a vida. A paráfrase de Eugene Peterson, da versão A Mensagem, diz: alegre-se com a sua
mulher. Alegre-se com o seu marido, com o seu homem. Vocês sabem, nós perdemos muito tempo com o mau humor. Nós deixamos que as pressões da vida retirem da gente aquela capacidade do romantismo, aquela capacidade de reconhecermos que a vida é uma neblina, é um estalar de dedo. Quem de vocês, pode imaginar que talvez estejamos vivendo o nosso último dia ao lado daquele que nós escolhemos para amar? A gente não sabe. Então a gente perde muito tempo com o mau humor, com o rancor. Trazemos as mágoas de um ano para o outro, arrastamos. E é muito especial o que Salomão está propondo. Desfrute da vida, desfrute das alegrias. Vai comer o pastel da feira que disseram que é espetacular. Abriu uma coxinharia, vai lá conhecer com ela essa coxinharia. Desfrute, tenham sonhos. Eu e André tínhamos um sonho do primeiro ano de casamento. Nós sonhávamos em ir a Paris, a subir a Torre Eiffel. E aí eu falei, André, no dia que a gente conseguir fazer isso, eu vou salvar, na época nem tinha celular como nós tínhamos hoje, né? Eu vou salvar no Walkman, era um Walkman que a gente tinha. Eu vou subir lá em cima, eu vou colocar Only You e vou te dar um beijo. A gente prometeu essa coisa tão na inocência dos primeiros meses e anos de casamento. Ano passado, porque foi tão bom, amor, que eu estou falando aqui esse ano. Ano passado, a gente foi a Paris. A gente realizou um sonho de 20 e poucos anos sonhado. E aí nós subimos na torre, nós fomos até o último estágio lá, né? E aí eu falei assim, você se lembra? Ela falou, claro que eu lembro. E aí eu peguei e coloquei um fone no ouvido dela, no meu, e aí eu toquei Only You. A gente coleciona tanta amargura, a gente torna a vida tão tenebrosa. Talvez o Senhor esteja a nos dizer, vocês estão perdendo um tempo de desfrutar a vida um com o outro. O tempo está passando e vocês estão deixando o que é de mais belo da vida. E é interessante porque Salomão está dizendo que essa é a recompensa. A recompensa que Deus me dá nessa vida de vaidades, nessa vida sem sentido, essa vida violenta, essa vida de pressões internas e externas. A tua recompensa é olhar o pôr do sol com a mulher da sua vida, com o homem da sua vida. Abandonem isso hoje. Digam, Senhor, eu quero mudar. Às vezes você foi criado num ambiente de extremo negativismo, nada vai dar certo, você nunca vai ser ninguém na vida. Eu me lembro, eu sou filho de pais divorciados. O divórcio dos meus pais foi o primeiro da igreja que a gente pertencia. Então foi um momento muito triste na história da igreja, na história da minha família. E aí eu tentei suicídio aos 11 anos de idade, foi quando Cristo me alcançou e eu entreguei a minha vida para Ele. Quando eu me casei, eu começava, por exemplo, quando a gente casa tem que montar uma porção de coisas com aqueles manuais em chinês, né? Aí eu ia montar uma coisa, se não dava certo, eu quebrava tudo. Eu era impaciente, lembra daquelas antenas tipo espinha de peixe? Vocês lembram, né? Aí eu subi em cima de casa, e aí, deu? Ela, não, deu, não, quebrava tudo. Ela só ouvia assim, o que aconteceu? Shhh. Quebrei a antena, porque não estava dando certo, eu não tinha feito certo. Eu ia montar chuveiro. Agora eu descobri que tem pessoas que a gente paga, eles montam chuveiro, montaram bonito em casa. Mas eu ia montar chuveiro, não dava certo, eu quebrava o chuveiro. Aí um dia a André falou assim, você já percebeu, amor? E ela fala sempre muito carinhosamente, escolhe os melhores momentos, as melhores palavras. Já percebeu que você começa as coisas e não termina? Será que não tem a ver, amor, com aquela questão de você tentar suicídio, desistir da vida? Eu falei, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu vou orar. E eu comecei a orar, e Deus ministrou o meu coração quando eu estava preparando o sermão para a igreja que eu pastoreava, em Filipenses, que ele diz, aquele que começa a boa obra é aquele que termina.
Deus falou tanto ao meu coração, e eu falei para André, eu decidi, tudo que eu começar agora, eu começava a faculdade e não terminava, tudo que eu começar, eu vou terminar. Querido e querida, Deus te deu de presente alguém que pode alcançar o teu coração e te arrancar de traumas que você viveu na infância. Deus deu para você um parceiro, uma parceira, um companheiro, uma companheira, que Ele derrama sobre o coração dele e dela toda a capacidade, toda a sabedoria para te ajudar. Vamos abandonar esse negativismo, essa coisa do azar, não vai dar certo, a gente não vai conseguir, não vai chegar a lugar nenhum, esse rancor que a gente arrasta, esse mau humor que a gente tem. Casamento nenhum sobrevive sem que ambos possam ver de fato a esperança inconfundível que Deus derramou sobre a nossa vida, porque nós fomos chamados para viver pela fé. Deus nos colocará diante de mares vermelhos, como colocou Moisés. Deus nos colocará diante de gigantes, como colocou Davi, e nós precisamos crer. Amém, casais? Talvez a sua situação esteja muito delicada, pastor. Parece-me que eu apostei todas as minhas fichas, como dizem popularmente, nesse encontro. Não, você tem que depositar toda a confiança em Deus. É Deus que vai dar a você a vitória que você está buscando. Desfrute a vida com o homem, com a mulher que você ama. Por último, Paulo César Baruch tem uma música chamada Flores em Vida, e ele conta que essa música foi escrita não por ele, mas por outra pessoa, baseada na história de um pastor que no velório de sua esposa foi indagado, porque a pessoa não viu nenhuma coroa de flores, o que era muito natural para uma esposa de um pastor muito conhecido na cidade. Deveriam haver centenas de coroas de flores, e aí perguntaram, por que não há nenhuma flor? Ele disse, eu não deixei, porque todas as flores que ela merecia foram dadas em vida. E aí gerou essa música, que um dia talvez alguém conheça ou não conheça. Essa música está à disposição, é linda essa música, porque a Bíblia vai dizer, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Quantas promessas foram feitas, quantas promessas não cumpridas. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, hoje, agora. Pense aí em algo, pastor, eu queria muito surpreendê-la, vai fazer um macarrão, irmão, vai fazer um curso de culinária, vai surpreender a sua esposa, ela vai chegar cansada do trabalho, você botou os filhos lá com a sua mãe, com a tia, com a irmã da igreja, e você preparou um jantar romântico para ela, vai surpreendê-lo, um dia que ele menos espera, ele chega em casa e se depara com uma surpresa agradável. A gente fica planejando muita coisa e não executa flores. Ontem foi o que se chama nos Estados Unidos de dia da reciprocidade na relação a dois, amizade, e aí a gente meio que inclinou para o namoro, para o amor a dois e casamento e assim por diante. A gente tem o dia 8 de junho, e agora tem que dar também presente nessa data de ontem lá também. Sei que não lembra não para você ver. É 12 de junho, né? E o de ontem parece que é lá dos Estados Unidos. Está me lembrando? Obrigado, amor. Não, está aqui na cabeça, eu só estava te testando, entendeu? E a gente se esquece de fazer planos agora, nesse momento. Eu queria tanto que Deus, por misericórdia, invadisse o seu coração nessa noite e pudesse lembrar que Deus deu um para o outro, para que vocês fossem felizes agora. Choca muito o que eu vou dizer, mas é uma perspectiva bíblica, é uma possível interpretação bíblica. Jesus disse que no céu ninguém se dá em casamento, porque foi-lhe feita uma pergunta: Jesus, se eu fico viúvo e me caso de novo, e eu fico viúvo de novo, é a expressão lá da conversa, e caso de novo, chego no céu, quem é a minha esposa, a primeira, a segunda ou a terceira? Aí Jesus está explicando, não, vocês não entenderam, esse vínculo é só para aqui,
É só agora. Não existe vínculo no céu entre marido e esposa, entre pais e filhos. Eu estou dando a vocês uma oportunidade única. No céu não tem esse negócio de falar assim: amor, que bom que você está aqui. Lá eu chamarei André de minha irmã em Cristo, porque nós dois nos convertemos em Cristo. Então a nossa relação é baseada no amor de Cristo também. Vocês estão entendendo por que a Bíblia vai estar dizendo? Porque você vai para a sepultura, e lá não tem planejamento, acabou, não tem como você voltar atrás. Quantas vezes eu fiz como seminarista um trabalho no dia 2 de novembro no cemitério. E aí você ouve maridos dizendo: ah, quanta saudade, por que eu não te levei para tal lugar? Você queria tanto ter ido pescar em alto mar. Já era, acabou, e a dor vai consumindo o coração. Por que a gente espera isso acontecer? Como pastores, nós sepultamos muitas pessoas. Quantas vezes eu vi homens e mulheres na beira do caixão pedindo perdão porque não fizeram tal coisa que haviam prometido. A Bíblia está dizendo: o que as suas mãos tiverem que fazer, façam agora. Nós fizemos uma viagem prometida e planejada em 5 anos para levar os nossos filhos à Disney. Foram 5 anos juntando dinheiro. E foi tão bom poder realizar com eles e levá-los. Planejem, ofereçam flores em vida. Eu estou encerrando. Esteja mais à disposição, se disponha mais, seja mais disponível. Viva a vida com mais leveza. A gente torna ela tão pesada. A vida de Deus parece que tem 2 bolas. Por isso que às vezes a sociedade diz que o casamento é uma prisão. Não há afeto, não há alegria, parece um peso. Permita que seus filhos tenham um desejo enorme de se casarem, por enxergarem na vida de vocês o casamento exemplar. Não o casamento perfeito, porque ninguém é perfeito, mas 2 pessoas que se amam, 2 pessoas que se perdoam, 2 pessoas que se querem bem. Por último, dê flores em vida. Eu queria cantar uma canção com a minha esposa. Nós vamos cantar uma canção que muita gente talvez saiba e conheça. Pode vir aqui, amor? E ela tem um vídeo. Eu não sei se essas luzes aqui, pelo menos é possível, acha, pelo menos apaga, porque tem um vídeo. Queria tanto que vocês assistissem, porque a música está em cima desse vídeo. Eu queria que vocês vissem, porque é o conto de quando 2 pessoas se conhecem até envelhecerem juntas. E aí então, depois eu quero só orar com vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela honra, pelo privilégio dada a mim, André, de podermos estar com vocês e dividirmos um pouco da nossa história e dividirmos também esse texto bíblico. Quer que eu volte e põe de novo? Vamos ver. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, e então cheguei. Soube que me amava, entendi.
resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho e o teu amor eram pra mim como um sussurro. Ouvi tua voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, e então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, e então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Me apaixonei. Estou aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Eu queria que você segurasse, André, vem aqui. Eu queria que você segurasse na mão da sua esposa e do seu esposo. Eu queria orar por vocês, pedir que Deus os abençoe. Depois ainda nós vamos cantar uma canção com o ministério. Mas eu queria que vocês agora pudessem colocar o seu casamento diante do Senhor. Eu vou te dar 1 minuto e depois eu vou romper o silêncio e colocar, consagrando as nossas famílias e os nossos casamentos diante do Senhor. Faça isso agora, ore.